E aí, galera, beleza? Mais uma aula prática de educação física, professor Thiago, tá? Aula de quê? Natação, dia 8 de 9 de 2020. Sexto ano A e sexto ano B, tá? Falamos sobre a história, né? Sempre a gente tem que falar um pouco sobre a história, né? Que já foi até para a plataforma, já fizeram atividade aí, onde fala o ano, né? E que é de 7 mil anos atrás. Essa imagem, né, da história, onde começou, onde surgiu. E os primeiros jogos foi na Era Moderna em 1996, em Atenas. Tá. Aqui onde eu falo de alguns benefícios. Na aula passada eu falei do nado de costa, né? FINA, que é a Federação Internacional de Natação. Olhem lá na plataforma quando tiver, para acertar. Falei do nado borboleta, vou falar agora também. O crawl, os estilos. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, dar uma olhada sobre os equipamentos obrigatórios. E trago imagem do infantil, né? Infantil e infanto-juvenil, que é quase a faixa etária de vocês, ó. Touca, óculos, maiô, para os meninos de sunga, né? Esses são os equipamentos obrigatórios, touca e óculos. E aqui as imagens onde vem falando sobre os nados de costa. Imagem 1, 2 e 3. Então, a FINA, né? Que é a Federação Internacional de Natação. E a gente falou sobre os outros nados. Aqui tem o nado borboleta, né? O aperfeiçoamento das práticas, o crawl, que eu já falei, os estilos de cada nado e que nem eu falei sobre os equipamentos obrigatórios do nado de costa, né? E onde eu vejo pedindo que vai cair na atividade da plataforma. Profundidade da piscina olímpica, 2 metros. Número de raias, 8. Temperatura da água de 25 a 28 graus. Aí aqui também eu trago outra imagem com equipamento, tá? Óculos, equipamento de boca do oxigênio, sunga e vou botar no pezinho aqui, a nadadeira, tá? São os equipamentos básicos que você tem que ter aí, para você tanto na praia como na piscina. Os óculos, trata-se de quê? De um equipamento obrigatório, pois garante o maior conforto e proteção da visão para praticar o esporte. A prancha educativa, que a gente já fez aqui na escola, e a nadadeira, que é o pé de pato, e o flutuador das pernas, tá? Como eu falo, sempre tem que flutuar, relaxar, para poder fazer o nado. E sempre eu vou dar uma revisada. Nado crawl, como é feito? Utilizando apenas os braços. Enquanto o outro permanece estendido, faz a flexão do cotovelo, entra dedão e sai dedinho. Dica para aperfeiçoar esse nado. A natação. Respiração. Nada com o braço só, alinhamento da coluna, batida de perna e relaxamento. Como é realizado o nado borboleta? É um nado de movimento simultâneo de pernas e braço, com ondulação do corpo. Ele utiliza antes o nado de costa nas provas de medley. E pode ser feito respiração frontal e lateral, que nem eu falo. Entra dedão, sai dedinho, a gente vira o rosto. Já no borboleta a gente entra com o rosto todo e respira fora, que nem fala. Simultâneo, a mesma coisa da remada dos braços. Tá? Submerso pode ser feita com as pernas do crawl também, que você entra e sai da piscina. O nado borboleta, quem foi que inventou, criou? Australiano Sidney Cavill. Anotem aí que vai estar na atividade da plataforma. E dou outra revisada na FINA, né? Que é a Federação Internacional. E mais uma imagem onde acontece o nado de costa. Pode ver o braço e a perna, olha lá, paralelos. A perna esticada, o braço esticado. A perna recolhida, né, flexionada, o braço também, para poder coordenar esse nado. Beleza?
Aqui é onde eu falo os principais benefícios, que é estimular a perda de peso, aprimorar o sistema respiratório, fortalecer as articulações, reduzir o risco de diabetes, tá? E promover circulação, diminuir o estresse, beleza? Por aqui eu fico, nosso conteúdo, nossa aula. Até a próxima aula. Valeu, galerinha! Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre circulação e excreção, que está na página 36 até a página 40. Então, nessas páginas, não esqueça de colocar a data de hoje, que é dia 8/6/2020. Então, vamos lá para a explicação. Vamos falar sobre circulação e excreção. Eu falei para vocês, quando a gente começou a estudar sobre o corpo humano, que o sistema do nosso corpo, ele não trabalha sozinho, ele precisa de trabalhar em conjunto. Na verdade, o nosso corpo, o nosso organismo, ele trabalha em conjunto, precisa de um do outro para que o nosso corpo funcione corretamente. Então, por exemplo, o sistema cardiovascular ele é constituído pelo sangue, coração e vasos sanguíneos. E o deslocamento ordenado do sangue pelo corpo é chamado de circulação, né? E depois disso ele tem uma comunicação com o sistema urinário também, porque isso tudo do sangue, uma hora ele vai ter que excretar também do seu corpo. Então é tudo ligado. Lembra quando eu falei para vocês sobre o sistema digestivo e do sistema respiratório? Porque assim, para consumirmos energia precisamos de nutrientes, mas dentro das nossas células, para acontecer ali as reações e produzir energia, vai precisar ali do nutriente dos nossos alimentos, mas também do oxigênio que vem através do nosso sistema respiratório, pela nossa cavidade nasal, pela nossa boca também entra, vai ali pela traqueia, pulmão, alvéolos pulmonares, troca gasosa e o oxigênio também vai para a nossa corrente sanguínea e para as nossas células. Quando há junção do oxigênio com a glicose, que vem através dos nossos alimentos, acontece ali a energia dentro das nossas células. Então, houve ali a necessidade desses dois sistemas para que a gente consiga a nossa energia. Então, aqui também a gente vai ver essa ligação sobre o sistema de excreção, o sistema de circulatório também, tá? Olha só. E aí, como eu falei para vocês, né, o sistema cardiovascular, o sangue e os vasos sanguíneos, eles se distribuem por todo o corpo, como vemos aqui na imagem. O coração, ele é o órgão central desse sistema. Ele vai impulsionar o sangue para que ele chegue a todas as partes do nosso organismo, através do coração, né, desse impulso que ele faz ali com o sangue. Temos aqui duas cores, né, temos azul e vermelhinha, que a gente vai entender de cada uma delas, né, sobre o sistema cardiovascular. E o sangue, gente? O sangue ele tem duas funções fundamentais para o corpo. Temos ali transporte de substâncias, que temos ali os nutrientes, temos ali os hormônios, né, porque é tudo através ali do líquido que se move ali dentro do nosso corpo. Então é o sangue que vai levar ali pela corrente sanguínea, que vai liberar os hormônios, a insulina ali que sai do nosso pâncreas vai ficar ali na corrente sanguínea para que as nossas células consigam absorver a glicose. Também ali vai ser liberada a adrenalina, quando a gente estiver com medo de alguma coisa, com pavor de alguma coisa, com a mão suando, vai ser as nossas glândulas suprarrenais que também vão fazer isso. E vai jogar ali na corrente sanguínea. Então, por isso que uma das funções do sangue é o transporte de substâncias, várias, né? E também a manutenção da temperatura corporal, porque dentro das nossas células, gente, quando elas estão ali fazendo as atividades celulares, isso vai produzir uma energia que fica ali no sangue. E abaixo da nossa pele tem uma camada de gordura que ela é como isolante térmico. Isso vai permitir que dentro de nós
fique com essa temperatura normal, né? Então a da atividade da nossa célula, a energia é liberada e esse calorzinho, né? Essa temperatura, na verdade, que é diferente, né? Temperatura e calor. Vocês vão ver essa diferença no 7º ano. Fica ali dentro do nosso corpo por causa dessas atividades celulares, né? Essa é a energia. Olha só, a temperatura de nosso corpo ela é mantida porque o calor é produzido em seu interior com a liberação de energia proveniente das células. Essa energia se espalha pelo corpo através do sangue, chegando até a superfície do corpo. E como eu falei para vocês, a camada de gordura abaixo da nossa pele também atua para manter o corpo aquecido, porque ela é isolante térmico ali. Aí a gente tem uma imagem, né? Mostrando aqui, olha, uma representação ilustrativa do corpo humano, tal como visto por meio de uma câmera térmica. A cor vermelha, ela indica as partes com maior temperatura e a cor azul, menor temperatura. Por isso que as mãos dos nossos pés estão azul, gente. Em dias de frio, geralmente as pessoas usam luvas, usam meias, porque essas partes aí é mais frequente as pessoas sentirem frio, porque tem menos atividade celular ali. Então, essa parte, a parte vermelha está indicando que tem mais a temperatura maior e as azuis a temperatura menor. Continuando aqui. O corpo de uma pessoa adulta, ela tem aproximadamente 5 litros de sangue, o qual transporta oxigênio para os pulmões, oxigênio dos pulmões para as células e gás carbônico dos tecidos para os pulmões, né? Ela vai transportar água e nutrientes, resíduos liberados pelas células e excesso de água e sais minerais no organismo. Também vai transportar hormônios, como eu tinha dito para vocês, e também anticorpos que atuam na defesa e proteção do organismo. O sangue é um líquido aparentemente uniforme e de cor vermelha intensa. Lembrando que quando a gente falou sobre substâncias, né, aparentemente, como ele está dizendo aqui, lembra que eu falei das substâncias lá que tem aqui a homogênea, heterogênea. Então, como ele diz, aparentemente uniforme, então aparentemente o sangue é homogêneo, mas não está correto dizer isso. Por quê? Porque ele é composto por plasma, hemácias, glóbulos brancos, e tudo isso é permitido, né, através ali das máquinas fazer a separação. Então, na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea. Aparentemente, quando a gente olha, a gente vê tudo vermelho, mas se a gente for olhar dentro de um microscópio, se a gente for fazer a separação, é uma mistura heterogênea. Mais a metade do sangue, no entanto, é composta de um líquido amarelo chamado de plasma, que contém água e outras substâncias, como nutrientes e também hormônios. O restante do sangue é formado basicamente por células e fragmentos de células, assim denominados. As hemácias ou glóbulos vermelhos são as células que não têm núcleo, né? Elas carregam principalmente oxigênio e gás carbônico e são responsáveis pela cor avermelhada do sangue, porque dentro das hemácias temos ali uma estrutura chamada de hemoglobina, que deixa a pigmentação vermelha. Os leucócitos ou glóbulos brancos, eles atuam na defesa do organismo contra agentes estranhos e causadores de doenças. As plaquetas, elas são fragmentos de células. Então, se eu perguntar para vocês de todos os coisas do sangue, os componentes do sangue, qual é aquele que não são células? Aí vocês podem dizer que são as plaquetas, porque na verdade elas são fragmentos de células, também não tem núcleos, e ela vai auxiliar na coagulação do sangue quando existir ali algum ferimento. Temos aqui, olha só, representação ilustrativa da célula sanguínea. Temos ali um vaso sanguíneo e aí foi aumentado ali a imagem. Temos ali a estrutura da hemácia, que vocês podem ver que tem tipo um vácuozinho, um buraquinho, né? Porque ela transporta a hemoglobina, que é uma estrutura dentro da hemácia, ela se liga ali ao oxigênio. Então, por isso que é mais fácil para ela ser sem núcleo e conseguir se ligar ao oxigênio, por isso que ela não tem um núcleo, no caso. Temos ali plaquetas, que são o que mesmo que eu falei para vocês? Fragmentos de células, que vai trabalhar ali na coagulação sanguínea. E temos os leucócitos, ou pode ser chamado de glóbulos brancos, que vai ali atuar na defesa contra algum
organismo estranho, né? Alguma infecção, aí vai combater com isso para defesa do seu organismo. Os leucócitos, eles desempenham importante função na defesa do organismo contra os agentes estranhos, contra vírus, bactérias, tudo que possa causar uma doença na gente. Por exemplo, quando acontece um corte na pele, essas células elas podem migrar até o local, né, para conter os agentes infecciosos. E ao fazer isso, elas morrem junto com esses micro-organismos, formando ali uma substância chamada de pus, né? A gente já viu bastante essa substância ali. E dali significa que tem ali bastante leucócitos e os micro-organismos que foram combatidos naquela infecção. São células que vivem menos que as hemácias, cerca de 12 dias, e estão em menor quantidade no sangue, mas seu número aumenta muito quando o corpo apresenta uma infecção. Quando entra, por exemplo, algum vírus, e for fazer um exame, por exemplo, se os leucócitos estiverem alterados, estiverem com maior quantidade do que o normal, eles vão desconfiar ali que possivelmente aquela pessoa está com uma infecção. Plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células sem núcleo e sua função está relacionada à coagulação sanguínea. Quando há uma lesão em um vaso sanguíneo, as plaquetas se agrupam no local, formando uma barreira que vai auxiliar na contenção do sangramento e ajudará no reparo do tecido danificado. Então, quando realizamos um exame de sangue denominado hemograma, é possível investigar se a distribuição e a quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas em nosso sangue corresponde aos valores de referência que se baseiam nos limites observados para essas células nas amostras de sangue na maior parte da população sadia, variando conforme sexo, a idade e a região em que se mora, entre outros fatores. Então, por exemplo, tem tipo a quantidade de leucócitos numa criança, uma quantidade de leucócitos em adulto, assim como as hemácias também. Então eles vão fazer o hemograma e todos os exames vão aparecer lá, fez o exame para ver o hemograma da pessoa. Aí vai ter a referência lá, tem tantos leucócitos, aí do ladinho vai ter uma coluna que vai falar o normal, é de tanto a tanto. Então se estiver dentro dessa referência, tá tudo normal com a pessoa. Às vezes está abaixo, às vezes está mais, aí o médico vai interpretar isso e vai tentar descobrir o que a pessoa possa estar com qual infecção, né? Tá investigando ali que aquela pessoa tem. Olha só, temos aqui uma imagem, né? Eles fazem isso daqui, a contagem, né, das plaquetas. Aí a pessoa tá tirando o sangue ali do paciente, né? Pegou o sangue coletado, depois ele foi preparado para análise e a gente consegue visualizar aqui o plasma e plaquetas, temos os leucócitos e as hemácias. E daí eles fazem a contagem, né, disso daí. Hoje em dia a gente já tem mais tecnologia para isso, através das máquinas, consegue somar ali em pouco tempo a quantidade, né, de cada substância, né, cada hemácia, leucócito, o plasma, e daí tirando as suas conclusões do que a pessoa possa ter em alteração ali no exame dela. E aí temos um textozinho, né? Onde nascem as células do sangue e para onde elas vão quando morrem? Então, gente, a maioria das células sanguíneas em adultos é produzida na medula óssea vermelha, como eu falei para vocês, que está no interior de alguns ossos, né? Que no caso ali são as vértebras e as costelas. Então, elas vão para onde? Elas vão para o sangue e vão realizar as suas funções, como foi a dita para vocês ainda agora, cada uma tem a sua. Quando ela envelhece, as hemácias elas podem ser destruídas pelo baço e pelo fígado, que são dois órgãozinhos que fazem isso. Bom, os leucócitos e as plaquetas elas são normalmente destruídas por células chamadas macrófagos. Em ambos, parte dos componentes dessas células pode ser reutilizada na formação de novas células e outra parte eliminada com a urina. Aqui é importante lembrar que a gente está falando de sistema cardiovascular, mas ela vai ser eliminada com a urina. Então a gente vai estar entrando aqui também envolvendo outro sistema, que é o sistema urinário, que vai ser o excretor no caso. Então, como eu falei para vocês, os sistemas eles andam juntos, eles não podem estar separados ali. Aqui temos a imagem do fígado e do baço, que eu falei que vai destruir as hemácias quando for o tempo delas. E acabou por hoje. A gente vai estar dando continuidade desse conteúdo na próxima aula, tá bom? Espero vocês. Até mais.
students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana. E hoje a teacher separou para vocês o conteúdo do Chapter 6, How Old Are You? Na verdade, é comic strips, que são as tirinhas, né? Ou história em quadrinhos. E é uma específica da página 24 e 25, tá bom? Então vamos lá para essa página que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Tem também na página 28 uma tirinha que eu peguei para passar hoje. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, tinha aula passada um pouquinho de vocábulo de uma pessoa que estava entrevistando outras em Johannesburg. E aí eu falei para vocês que tem um pouquinho de sotaque. Hoje vocês vão perceber um pouquinho disso. Eu trouxe esse áudio, tem lá no livro de vocês, na página 24, que fala um pouco desse sotaque, a diferença para vocês sentirem, tá bom? Na escrita não dá pra gente perceber, né? Não é diferente, mas na pronúncia é. Então assim, professora, qual que você acha mais fácil? Então assim, eu hoje acho mais fácil o American English, porque foi o que eu aprendi. Então assim, não é que seja o mais fácil para todo mundo. Hoje ele é mais fácil para mim, porque eu fiz curso, eu estudei com ele, né? Como eu quero dizer isso é assim. Tem alguns centros de idiomas que trabalham com o inglês britânico, então o material todo é voltado para aquele tipo de inglês, né? Vídeos, áudios, tudo é com o britânico. E tem centros de idiomas que trabalham mais com o American. Então assim, como eu falei para vocês, a escrita não muda, vai mudar um pouquinho da pronúncia. Prestando atenção agora que vocês vão entender do que eu estou falando. Chapter 6, Track 35. Pronunciation Tip. Embora o sotaque sul-africano se assemelhe ao britânico, devido à colonização da África do Sul pelo Império Britânico, existem diferenças significativas na pronúncia de alguns sons. Você notou alguma diferença ao ouvir o áudio da sessão anterior? Ouça e compare. American English. What a fright I got! British English. What a fright I got! South African English. What a fright I got! Então, a diferença é bem pouca, né? Na verdade, entre o britânico para o sul-africano é bem pouca. A maior diferença entre o americano para os outros dois. Feito isso, vamos aqui à página 24 ainda, lá embaixo, Comic Strip. Do you know these characters? Match their names in English and Portuguese. Você conhece esses personagens? Vocês têm que relacionar eles em inglês e português, os nomes deles, tá? Que personagens são esses? São esses dessa questão 2, tá bom? Na verdade, eu voltei aqui para que vocês olhassem o rostinho deles, porque no livro vocês batem um olho na questão de baixo, então nada mais justo do que eu mostrar para vocês. Então vamos primeiro resolver a questão 2 para voltar lá em cima. Então olha só, letra A. Strong, faced leader of the gang. Quem é a líder da gangue e a principal característica dela é a força? Letra A. Quem é? Mônica. B. Water, no way. Água, sem chance. Quem é esse que não gosta de água? No caso, gente, vocês teriam que ir por eliminação, porque não tem muito a ver com a grafia do português aqui. Então ele é esse smudger, esse que é o cascão, né? Já a letra C, nuts about food, é uma pessoa que gosta muito de food. Quem é que gosta de comer bastante da turma? A Magali ou Meg aqui. E por fim a letra D, forever teasing Mônica, que sempre gosta, né, de perturbar a Taza na vida da Mônica e até fala errado. No português ele troca o R pelo R, o R pelo L. E assim, nos livrinhos, nos comic strips em inglês, são várias palavrinhas erradas que eles trocam uma letra, mas que aquela letra não vai comprometer a interpretação. Por exemplo, forever
eu sei que não existe, é forever. Então, sempre, né? Sempre, né? Perturbando a Mônica. Então, é o Jimmy Five, que é o Cebolinha. Acredito que esse nome tenha surgido pelo fato de ter 5 cabelinhos na cabeça, o Jimmy Five. Então, vamos voltar na questão 1. Vocês já sabem quem são eles. Letra A, Jimmy Five é o Cebolinha. B, Mônica, a única diferença é que tirou o acento. C, Smudge, que é o Cascão. E por fim, a Meg, que é a Magali. Já lá na página 25, eu vou ter a história, né, em quadrinhos. Eu já tinha visto essa história já há algum tempo atrás, não foi no livro que eu vi a primeira vez. Mas o que eu digo pra vocês, olhem no livro que tá mais nítida a imagem, tá bom? Página 25. Então, olha só. Read this comic strip. Did you find it funny? Why? Share with a classmate. Veja se você acha engraçada, por quê, e compartilhe com um colega. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, lá está a Mônica com um present. E tá os dois garotos, Mud e Jimmy Five, atrás do matinho. Ela passa com aquele presente no braço e aí, de repente, deu tem um estralo ali na cabeça do Jimmy Five. Um quadrinho abaixo. Aí ele não falou com palavras nesse comic strip. Ele tem uma imagem, né? Olha para a imagem que tem dentro do balão de fala do Jimmy Five. A Mônica dando presente para Meg. E aí ela abre e tem um bichinho ali que é o mouse, que se assusta. Então ele lança essa ideia para o Smudge. E aí ele pensa, né? Vamos colocar lá. Né, vai e põe o ratinho, o mouse, dentro da caixinha, já no terceiro quadrinho aqui. No de baixo, tem a Mônica entregando esse presente para Meg. Here's your birthday present, Meg. E aí ela vai e recebe. Thanks, Mônica. I can't wait to see what it is. Eu não posso esperar para ver o que é isso, né? Ela vai abrir. E nessa, lá está o Jimmy Five e Smudge super rindo, ansiosos, por aquele plano maléfico. E de repente ela termina de abrir a caixa. A beautiful little cat. Que aí ela ganhou o famoso mingau no português, né? O gatinho dela. E eles ficaram espantados. O que será que aconteceu com o pequeno mouse, little mouse, que eles colocaram dentro da caixa? Questões para vocês. Respondam as questões de acordo com o texto, né? Porque isso é um texto. A história em quadrinhos é um texto. Você lê, você faz interpretação tanto do texto escrito, com palavras, quanto cheio de imagens assim, tá? Então vamos lá. What is the story about? O que é essa história sobre o quê? B. What is Mônica carrying? O que a Mônica está carregando? C. In the third frame, Jimmy Five tell his plan to Smudge. Imagine the words he used and write them down. Vocês então têm que imaginar, tem que olhar o terceiro quadrinho. E aí o Jimmy Five tá com o Smudge comentando o que ele quer fazer, o plano dele maléfico. Então vocês têm que imaginar as palavras que ele utilizou para convencer o Cascão de fazer aquilo com a Mônica e escrever isso em inglês, tá bom? Não é muito difícil assim. Então vamos ver como é que dá para resolver essas questões? A história é sobre o quê? Não fala de aniversário de Mônica, não fala de nenhuma comemoração, simplesmente tem um plano maléfico do Jimmy Five. Então vamos pensar. Plano maléfico do Jimmy Five para Mônica se assustar com a Meg. Isso vai ficar mais ou menos assim. It's about Jimmy Five's plan to play a trick on Mônica and Meg. É um plano para aplicar, né, uma pegadinha na Mônica e na Meg. B. O que a Mônica está carregando? A present to Meg. C. O que foi que vocês acham que ele falou? Eu tentei, da forma mais simples, colocar essa resposta para vocês. Então vamos lá. Eu imagino que seja algo parecido com isso. Let's put a mouse in the box to scare them. Vamos colocar um rato na caixa para assustar elas. Ou to play a trick on the girls, para, né, fazer uma pegadinha com as garotas. Então foi mais ou menos assim, não precisa de uma estrutura mega difícil, vocês já estudaram sobre presente simples. E let's é sempre um convite, então ele convidou o Cascão. Let's play a trick on Mônica and Meg. Vamos, né, aplicar uma brincadeira de mau gosto nas meninas.
Já a questão 5 fala o seguinte: nessa tirinha todos os personagens são crianças, mas você sabia que eles já cresceram? Discuta com seus colegas sobre as publicações da Turma da Mônica jovem. O que mudou? Gente, eu gostava muito da Turma da Mônica quando eu era criança. Quando eu cresci, eu já fui ler outras coisas, outros tipos de coisas, porque são gêneros textuais diferentes. Então assim, eu saí um pouquinho do comic strip e fui para romance, por exemplo, né? Ver os romances e outras coisas mais. Então assim, na minha faixa etária, eu já não me interessava muito pela Turma da Mônica, mas foi uma tentativa do autor de chamar a atenção. Então assim, as temáticas são diferentes da Turma da Mônica jovem. Eles já enfrentam outras coisas bem mais complexas do que quando eram crianças, tá? Então, essa opinião fica para vocês, se puderem comparecer no plantão para a gente conversar sobre isso melhor. E por fim, eu tenho uma tirinha da página 28. Read the comic strip and discuss with your classmates what the similarity between the different ages is. Então, assim, o capítulo fala sobre idade também, né? O capítulo 6. E como a gente falou sobre o comic strip, eu fui olhar lá na frente, quase terminando o capítulo, e achei essa daqui bacana. Não tem muito a ver com a Turma da Mônica, mas ainda assim é uma tirinha. Então vamos lá, a senhora chega na sala, onde tem, né, o possível marido dela, a voz da criança no sofá, tem um cat no sofá também e o dog no chão. Ela chega cheirando alguma coisa, sniff, sniff, né? Esse sniff, sniff é mais ela cheirando. Ela pergunta: What's that smell? O que é esse cheiro? E aí o senhor responde: I don't smell anything. Eu não sinto cheiro de nada. Me neither. O menino falou: eu também não. O gatinho pensou. Veja que o balão de fala é diferente do de pensamento, né? Parece uma nuvem. O gatinho olhou assim: no, tipo, eu não. E o cachorro: don't look at me. Não olhe para mim. E aí, no fim, a senhora falou: When you live with a dog, a cat, a little boy and an old man, you never know who to blame. Quando você vive com um dog, um cat, um little boy, old man, você nunca sabe quem culpar. Então, assim, né, para finalizar essa aula, eu achei bem legal essa tirinha. Não sei se vocês gostaram, mas é uma tirinha que eu acho que até de humor saudável, não vou chamar de humor negro, que são tirinhas que eu acho muito pesadas pra galera aí, mas é só mais pra apreciar. E assim eu finalizo a aula de hoje. Ficando com dúvidas, sabem onde me encontrar, galera. Até a próxima aula então. Bye, bye!